Jornal da Pop FM. O site Ranking dos Políticos coloca o deputado Lobi Neto com a maior pontuação entre os 513 deputados federais e 81 senadores, com 560 pontos. Além da melhor pontuação em nível nacional, o político obtém a melhor colocação no estado de São Paulo. O ranking compara políticos de todo o Brasil, classifica os senadores, deputados federais, melhor para pior, e qual é o impacto no ranking para o eleitor. Qual é o impacto? O ranking dos políticos reúne eletronicamente centenas e milhares de fatos sobre todos os políticos e os resume de forma simples de escolher. Ao consultar o ranking dos políticos, mesmo que não tenha tempo, um eleitor pode votar de modo consciente. Essa é a intenção, essa é a proposta do site Ranking dos Políticos. Nós estamos com o coordenador do site Ranking dos Políticos, o Renato Dias. Renato, bom dia. Essa ferramenta tem o propósito de nortear o voto do eleitor. Quem criou esse site e por quê? Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. Acho que você resumiu bem qual que é a função do site, né, da ferramenta, e ela surgiu de uma dificuldade dos fundadores para fazer um voto consciente para senador e deputado federal, né? A gente sabe que o brasileiro, a gente percebe que está cada vez mais ligado em política e discutindo isso tudo no dia a dia, mas ainda é muito focado no executivo, né? A gente fala sobre presidente, sobre governador, mas acaba esquecendo um pouco do Congresso. Então, em 2010, nas eleições de 2010, o Alexandre e o Renato, meu xará aqui de São Paulo, dois empresários, eles tentaram fazer esse voto bem estudado e bem consciente para senador e deputado, e tiveram muita dificuldade, Fábio, porque as informações, elas até são públicas sobre os mandatos, sobre o que eles fazem, mas elas estão muito dispersas, né? Elas estavam muito dispersas até então. Então você tinha que entrar no site da Câmara, no site do Senado e ficar caçando ali como é que cada parlamentar se portava nos últimos anos. Então dessa dificuldade veio a ideia de criar uma plataforma que reúne todas essas informações. Então no site do ranking, que é o politicos.org.br, você encontra se o deputado e o senador faltam ou vão ao trabalho, o quanto que eles gastam da cota parlamentar, né, aquele dinheiro que eles têm disponível para viajar, para mandar carta, para abastecer o carro, enfim, tem tudo lá. Se ele tem processos judiciais e como ele vota as principais leis do Congresso. Então você vai saber se o deputado votou a favor ou contra, sei lá, a reforma trabalhista, o impeachment, todas essas grandes decisões do Congresso, você vai encontrar num lugar só, que é o ranking dos políticos. Então essa é a ideia para ajudar o eleitor a fazer essa escolha agora em outubro. Ô Renato, como é que é dado o peso nesses critérios para classificação? Presença do deputado, apresentação de projetos, despesas. Mas quando você vai para a votação, que é questão ideológica e posicionamento, como é que faz a avaliação se é um bom deputado ou um mau deputado? Esses critérios mais objetivos, né, que é a questão das faltas, dos gastos e dos processos, é uma coisa mais simples, né? Porque quem gasta mais acaba perdendo ponto, quem é econômico ganha ponto, quem falta menos ganha ponto, e obviamente quem não tem processo também tem uma pontuação melhor. Na parte das votações, a gente conta com um conselho, então o Conselho de Avaliação de Leis, que está disponível lá no nosso site para ver quem é que compõe esse conselho. Então nós temos advogados, cientistas políticos, pessoas aí de destaque no ramo de atuação delas. Hoje, se não me engano, são 18 ou 19 pessoas que analisam essas leis sob 3 critérios principais. Então, se aquela votação, se ela vai ser boa para o combate à corrupção, para o combate aos privilégios e para melhorar a eficiência da máquina pública. É claro que pode acontecer de você, muitas vezes, discordar de alguma avaliação, né? Então, por exemplo, no nosso site, quem votou a favor da reforma trabalhista, usando como exemplo, o Conselho considerou uma boa medida, considerou que ela modernizava aí as relações de trabalho e era algo necessário. Então, quem votou a favor ganhou pontos. Mas se você acha que não, que foi uma medida ruim,
enfim, que tirou direitos do trabalhador, você tem uma ferramenta que é o Meu Ranking. Então ali o eleitor, ele mesmo, ele assume o lugar do conselho e define se aquela pontuação é boa ou ruim para todas essas leis. E aí ele clica no botão e recalcula o ranking, ele vai ter um resultado de acordo com aquilo que ele acredita ser o melhor para o país. João, eu acho que eu vou roubar uma pergunta sua, eu acho. Ô Renato, esse exemplo que você adota com deputados e senadores, organizações não governamentais, entidades, poderiam adotar também nos municípios para avaliar o trabalho dos prefeitos e dos vereadores, na sua opinião? Seria o ideal, seria algo bastante benéfico para a população, ainda mais em nível local, né? Porque você está mais próximo ali, você conhece melhor o prefeito, você sabe quem são os vereadores. Então, sem dúvida, seria uma iniciativa muito positiva, Fábio. A gente pretende fazer algo aí primeiro para as capitais, não sei quando ainda, porque nós temos uma equipe bastante enxuta, né? O Ranking é uma associação sem fins lucrativos, nós somos uma ONG que vive aí realmente do interesse dos fundadores em prover essa informação. Então, essa acho que é a mensagem que a gente mais recebe nos nossos meios de contato com o pessoal, quando é que vai ter para prefeito, quando é que vai ter para governador. No caso do Congresso, tem uma vantagem também que fica muito mais fácil de você comparar, né, a atuação entre deputados e entre senadores. Você tem critérios ali que são mais ou menos iguais para todos. Você comparar, por exemplo, o prefeito de uma cidade pequena com uma cidade grande, ou um estado também que tem orçamentos muito diferentes, e aí falando de executivo, né, é mais complicado você conseguir uma regra, uma forma de colocar isso num ranking, como a gente faz hoje no ranking dos políticos com o Congresso. Viu, Renato, no caso do executivo, a avaliação, você tem razão, não poderia se avaliar um município pequeno de 5, 10 mil habitantes com um município de 200, porte médio. As complexidades são diferentes. Mas a avaliação do executivo deveria ser feita, no meu entendimento, em duas frentes. Primeiro, nas propostas de governo do cidadão que se propõe a ser candidato. Segundo, no PPA, que é o plano plurianual por 4 anos que ele deve executar. Então, daria para você medir, né, a atuação, se está atingindo as metas que foram estabelecidas. Essa ideia é interessante. Então, Renato, só para finalizar, e de quanto em quanto tempo vocês lançam essa avaliação? É anual? É bianual? Como é que vocês fazem? Semestral, mensal? A gente faz um prêmio anual, então todo final do ano lá em Brasília a gente faz uma premiação para os 30 melhores parlamentares do Brasil, porque também dos objetivos do ranking é reconhecer os bons trabalhos, né? Realmente falar, olha, esses caras aqui são bons, porque hoje a gente está com uma sede muito grande de, enfim, dizer que ninguém presta, que todo mundo é bandido, que só tem gente ruim. E não é verdade. A maioria a gente, infelizmente, vê que realmente não são bons políticos, mas existem aí bons exemplos. E se você disser que todo mundo é ruim, você só vai favorecer quem realmente não é um bom político. Então a gente faz essa premiação anual e nós temos no site, você consegue ver a avaliação, o ranking por ano ou por mandato. Você consegue colocar lá a pontuação acumulada desde 2015, nesse caso, ou então para cada ano quem foi o melhor político daquele ano. As pontuações, elas são atualizadas da seguinte forma: a parte de gastos, de presenças gastos e presenças é atualizado semanalmente, que é quando a gente recebe essas informações do site da Câmara e do Senado. A parte das votações é à medida que elas vão acontecendo, né? Então não existe aí uma frequência fixa. Se tiver uma votação importante amanhã, a gente vai subir ela para o site, demorar mais 2 semanas, assim vai. A gente vai colocando à medida que as votações acontecem. É a mesma coisa com os processos. A gente tem alguma informação sobre o processo, ele é incluído lá no ranking. Legal, Renato, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho do ranking dos políticos aqui na nossa região. Só enfatizando, né, temos 2 deputados em boa colocação: o deputado federal Lobineto, de São Carlos, com 560 pontos, e em 7º lugar o deputado Miguel Lombardi, que é da região de Limeira, do Partido da República. Ele soma 520 pontos e está na 7ª colocação. Obrigado, Renato, bom dia.
Eu que agradeço o espaço. Convidar então todos os ouvintes a acessarem o políticos.org.br. Exato. A gente tem o Facebook também, que é muito ativo, que é o ranking dos políticos. Estamos aí com mais de 1 milhão de seguidores hoje no Face, então é um espaço também de interatividade. A gente faz vídeos educativos aí com conceitos de política. Então, enfim, fica o convite a todos a conhecer o nosso trabalho e contribuir também. Estamos sempre abertos a sugestões para melhorar a nossa ferramenta. É verdade. Bom dia, Renato. Bom dia, um abraço. Miller Ney, uma boa notícia para São Carlos, né? Essa boa colocação do deputado Lobineto, primeiro no Brasil, primeiro no estado de São Paulo. Bom saber, né, que a gente tem um político que representa a cidade e o país, né? O Lobo trabalha muito na área de educação também, né? Tem reforçado essa política, né? Esse caminho dele para com projetos para a área de educação e para a região, para a cidade, isso é muito bom. Coloco só o que o Renato disse agora há pouco, né? Nem todo político é tão ruim assim. Né? Num país onde a gente vê um monte de processos, de gente indo presa, sendo solta, indo presa de novo, né? Tem gente que faz um bom trabalho na Assembleia, na Câmara, e isso é muito importante para a gente. Independente do instituto que faz a avaliação, a gente fica orgulhoso em ter uma pessoa no nosso seio aqui da sociedade, que é o Lobineto, que tem uma carreira interessante na política, né? Começou como vice-prefeito, teve 4 mandatos de deputado estadual, chegou a ser secretário de Estado, administrou uma fundação em São Paulo, agora está no 4º mandato de deputado federal, e você percebe que ao longo da sua trajetória não tem grandes problemas. Sobre a atuação dele ou não política, se você concorda ou não do posicionamento... Aí compete ao eleitor fazer a avaliação, né? Ideologia é outra coisa. Né? Mas exatamente. Nós ficamos satisfeitos em saber que o nosso representante aqui de São Carlos é figura nesse ranking como primeiro colocado no Brasil. É uma avaliação técnica, não política, né? Técnico, não político. Tem razão. Exato, é isso mesmo. Jornal da Pop FM.